Sejam bem-vindos de volta, turminha. Vamos continuar com as nossas aulinhas de ensaio, né? Paramos aí no ensaio de Brinell, né? Então, mais uma unidade aí para a gente ter esse conhecimento que é o HB, né? Então, o ensaio de Brinell usa a esfera de aço ou tungstênio, médio diâmetro da marca deixada, ideal para metais mais macios, ok? O Brinell é o mais simples. A gente pressiona uma esfera e mede o tamanho da marca. Olha só, bem tranquilo, né? Quanto menor a marca, mais duro o material é, tá? Sem segredo, né? Óbvio e tranquilo. Quanto menor a marca, mais duro o material é. Então, onde a gente usamos, né? Usado em blocos de motor e carcaças de ferro fundido. Aplicar em peças muito finas, o ensaio deforma a peça, né? Temos que tomar esse cuidado. Então, o professor trouxe aqui um videozinho para vocês. Beleza, galerinha? Conseguiram então entender mais ou menos ali como é que funciona, né, o cálculo aí para a gente chegar dentro da nossa, do nosso ensaio Brinell, né? Então, após a realização do ensaio, né, quando a calota ali é formada, ok? A gente faz essas medições. Então, vai ter essa formulazinha lá, né, para a gente realizar esse cálculo, ok? É uma fórmula bem tranquila, né? O professor não vai se aprofundar muito nisso, porque hoje, tá, pessoal, a gente trabalha com softwares, né, na nossa indústria 4.0, então, normalmente elas já saem esse resultado, mas é importante vocês conhecerem. Existe a fórmula, tá? Vocês estão dentro do setor lá, né, de ensaios na qualidade, ok? E vocês vão precisar realizar aí esse ensaio e faltou luz, o equipamento não consegue realizar, né? Não consegue calcular isso. Vocês vão precisar fazer esse ensaio de uma forma mais manual, né? Então vocês têm uma máquina lá um pouco mais antiga e vão conseguir realizar esse ensaio. Aí vocês vão precisar trazer, né, essa informação, tá? E vocês vão precisar então utilizar essa fórmula, ok? Mas é uma fórmula bem tranquila de realizar, bem tranquila de se calcular, tá? O professor não vai se aprofundar muito nisso não, beleza, pessoal? Não é o que a gente precisa agora. Vamos lá. Ensaio Rockwell, que é aquele ensaio mais praticado hoje nas indústrias, ok? E ele é o HR, né? A unidade HR, beleza? Então isso que vai ser o diferencial lá quando vocês estiverem realizando os ensaios. Quando vocês acharem um ensaio HB, HR, vocês vão saber identificar qual é o tipo de ensaio que foi utilizado, ok? Então é o método mais utilizado pela rapidez e leitura direta no instrumento, ok? A máquina aplica uma pré-carga, né, para assentar e depois a carga principal. Então olha uma característica, né, desse ensaio. Existe uma pré-carga inicial e aí sim uma carga principal, ok? A dureza é o valor baseado na diferença de profundidade entre as duas cargas, ok? Vamos lá, pessoal. Bem tranquilo, né? Conseguiram entender? A dureza é o valor baseado na diferença de profundidade entre as duas cargas, tá? Vamos focar aqui no Rockwell, né? Pois ele é o que vocês, né, vão mais enxergar aí, né, ter mais contato no chão de fábrica. O segredo dele, ele mede a profundidade, mais uma vez, olha só, mede a profundidade, não o diâmetro da marca, né? Então a máquina primeiro aplica uma força pequena, que chamamos de pré-carga, só para a ponta do penetrador encostar bem na peça e eliminar qualquer sujeira. Depois ela aplica a carga principal
O valor que o Rockwell nos dá já é o resultado do quanto a ponta afundou de uma carga para outra, né? Por isso a leitura é rápida e o teste é eficiente. Então lembre, pessoal, o que vocês precisam saber de todo esse conteúdo aqui, né, dessa parte mais teórica, é que existem, né, duas cargas aí. A primeira carga, ela é realizada para ela encostar no material ali, para ver se realmente ela está, né, no local correto, ok? Aí depois sim a gente aplica a segunda carga, que é ela que vai ser medida. E daí a gente tira a diferença entre as duas, ok? Bem tranquilo, né? O professor também trouxe aqui um videozinho para vocês entenderem como que é realizado, tá? Esse ensaio. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, né? Então, e aqui nós temos uma tabelinha, né, daquela escala que foi empregada, que ele fala, né? Então, lá naquele 64HRC, daí a gente vem aqui, né? Então, a escala C, a cor da escala preta, lá dentro quando a gente vai fazer a medição, né, no relógio, lá ele está mostrando, né, escala preta, né? Carga maior, 150. Penetrador de diamante, cone 120 graus. Faixa de utilização de 20 a 70 HRC. Olá, viu só? Tá nos 64, né? E aço titânio, aços com camadas de endurecimento profunda. Material com HRB maior que 100, ok? Então aqui essa tabelinha, né? Que a gente traz de dureza Rockwell, normas e aplicações, ok? Beleza, pessoal? Essa tabelinha bem tranquila também, provavelmente dentro do setor aí que vocês vão atuar, vocês vão ter esse contato com a tabela, vai ter lá num local específico, né? E quando vocês forem realizar todos os testes, daí vocês vão fazer essa comparação, tá? Bem tranquilo, né? E o Vickers, o HV, né? Vickers usa um penetrador de diamante em forma de pirâmide, né? A base é quadrada, mas ela é formada, a forma em si dela é uma pirâmide de base quadrada. É o mais preciso, pois a geometria da pirâmide é a mesma em qualquer profundidade. Mede o tamanho das diagonais da marca com auxílio de microscópio. Tá? Aqui a gente já vai ver auxílio de microscópio, ok? Então, se o Rockwell ele é rápido, né, o Vickers ele é mais preciso. Ele usa um penetrador diamante com forma de pirâmide. O resultado é tão confiável, galera, que ele é a base de conversão para todas as outras escalas, ok? Depois que a gente for fazer as conversões lá, vocês vão entender isso. Ele é perfeito para testar peças muito duras, ou quando queremos medir apenas a casca da peça, a camada superficial, né, que foi tratada termicamente. Então o técnico precisa de um microscópio para medir, né, as diagonais de marcas. É mais demorado, mas o resultado é intocável, tá? Então, quando a gente pensa aí em Vickers, né, a gente já está pensando num processo um pouco mais elaborado, né, um pouco mais demorado, com utilização aí de microscópio. Depois da utilização do microscópio, vocês vão ver lá que vai ter, né, o cálculo que é realizado, né, para chegar nessa medida Vickers, beleza? Bem tranquilo, tá? E o professor também trouxe, né, um videozinho para vocês entenderem como que é realizado. Então, mais uma vez, né, galera, bem tranquilo também, né, esses ensaios, né, o importante é vocês terem o conhecimento, né, entender como é que ele é feito, né, esses ensaios, né, como que vocês vão proceder após o ensaio, principalmente. Então, vejam lá que todos esses ensaios, eles vêm aí depois dos tratamentos térmicos, né, e daí vocês fazem esses ensaios para realmente ter certeza de que o tratamento térmico foi eficiente, né? E fazem todas essas medições para daí sim, né, passar para o próximo nível lá, que seria ou a produção, né, do material ou
a venda desse material, né? Claro, a produção e depois a venda desse material, então é muito importante. Às vezes até mesmo dentro aí, né, do setor, vocês vão ter algumas máquinas aí para realizar os ensaios, para verificação se realmente, né, aquela polia, né, aquele determinado produto que vocês estão utilizando, fazendo a manutenção, eles estão, né, com os seus tratamentos corretos, né? Então, pessoal, lembre-se, o aprendizado não para por aqui, ele é um processo contínuo. Galera, tem que pegar um pouquinho lá da parte de trás, lá, né? Voltar um pouquinho nas aulas, né? Relembrar algumas coisas que o professor falou, para a gente conseguir continuar com essa mesma linha, tá? O professor está trazendo toda essa conectividade para vocês, né? Então, o professor começa com o assunto, né? Dá a primeira, né, contato com o assunto, depois a gente passa, né, a aprofundar um pouquinho mais esse assunto. Então, é interessante que vocês sempre revisem os materiais, porque o professor não pode ficar voltando, vou voltar a explicar novamente o que é aquilo. Não tem como, porque senão a gente vai perder muito tempo aí nas nossas aulas, tá? Mas é isso, então o professor vai seguir aí para a próxima aula, né, galera? Então aí, seguindo com as nossas próximas aulas, né? Vimos aí a parte de ensaio de dureza, né? E os nossos ensaios de impacto. Aqui, galera, aqui vamos ter muita coisa nova, ok? Então, quando a gente fala em tenacidade, né? Ensaios de impacto, nós estamos falando sobre tenacidade. Então, a tenacidade é a capacidade do material absorver energia antes de fraturar, né? O professor falou um pouco disso também, mas agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, né? É o oposto da fragilidade. Um material tenaz, vamos lá, lembra? Um material tenaz se deforma bastante antes de quebrar, tá? Na manutenção, a falha por impacto é comum em golpes, né? Nossa, o professor colocou aqui um bom dia, turma. Então, bom dia, turma, né? Bom dia, turma. Vamos lá. Na aula anterior, a gente viu a dureza, né? Que é o escudo. Lembra lá? Nessa aula anterior é o escudo, né? Contra o desgaste. Mas se a peça sofre um choque, um golpe de martelo, uma queda brusca, né? A dureza não basta, galera. Não basta ser duro. A peça precisa ser tenaz, né? Então é importantíssimo isso, né? O quanto que ela absorve de energia antes de fraturar, ok? Então pense assim que a tenacidade ela tem uma deformação grande antes mesmo dela quebrar, ok? Então são coisas diferentes, dureza e tenacidade são diferentes, né? O material pode ser duro, né? Mas ele não necessariamente vai ser tenaz, né? Ele não vai resistir, né? Aos impactos com muita força, beleza? Então, e os ensaios de impacto na tenacidade, né? Então, a tenacidade é o superpoder de absorver a energia do soco sem trincar ou quebrar, né? Pense no vidro. Ele é duro, mas ele é frágil. Quebra fácil, né? Olha, tem um exemplo bem prático disso aí, né? Então, a gente tem o vidro lá, ele é bem duro, né? Mas se você jogar ele no chão, ele quebra. Né? É o prato que nós temos em casa, né? Então o prego ele é tenaz, né? Ele amassa, entorta, mas não quebra. É claro, dependendo da força aplicada, né? Mas assim, em seu estado normal, né? Então ele pode amassar, você pode jogar ele no chão, né? Ele é duro, né? E ele é tenaz. Então essa é a diferença que faz, né? Que a gente vai medir hoje, né? O que é crucial para evitar falhas catastróficas na indústria. Então é numa ponte rolante, né? Pense na ponte rolante lá na indústria. O gancho de içamento, ok? Precisa ser extremamente tenaz. Se ele for frágil, ele quebra com o peso e o choque, né? Causando um acidente gravíssimo aí, né? O técnico de manutenção sempre investiga a tenacidade em qualquer falha de quebra repentina. A segurança da fábrica depende dessas
propriedades. Bom, galerinha, tá vendo como isso é importantíssimo, né? Toda vez que vocês verificarem que ocorreu algum tipo, né, de fratura ou algum tipo aí de quebra de material, né, uma deformação nesse material, vocês vão, né, investigar, né, se for o caso daquele determinado, né, equipamento ou produto, se o que aconteceu com a tenacidade, né, desse produto, né? Por que ele não resistiu ao movimento? Então é muito importante, tá, que vocês entendam isso. Vamos lá. E como é que a gente usa, qual é o ensaio que a gente, né, faz para a gente entender, né, a tenacidade, né? Então é o ensaio de Sharpe, galera. O pêndulo mede o soco, ok? Lá nos primórdios, nas primeiras aulas, lá o professor mostrou um pouquinho, né? Falou um pouquinho de ensaios para você, mostrou, né? Até o ensaio de pêndulo, né? Mas hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, ok? Então o ensaio padronizado do impacto é o Sharpe, desenvolvido por George Sharpe. Usa um pêndulo pesado, né? Martelo, normalmente que a gente chama, que golpeia um corpo de prova entalhado. A máquina mede a energia absorvida pelo material para fraturar, né? Então, para medir essa tenacidade, a gente usa Sharpe, máquina de Sharpe. O princípio é o do pêndulo. A gente eleva o martelo super pesado até uma altura conhecida. Isso nos dá a energia inicial. A gente solta o martelo para ele bater no nosso corpo de prova. O martelo quebra a peça, sobe até uma altura menor, né? A diferença de altura entre o início e o fim é a energia que o material absorve para quebrar. Essa energia é a tenacidade, galera. Então, né, a energia que o material absorve para quebrar, tá? A diferença de altura entre o início e o fim. Preste bem atenção nessas informações. São informações totalmente necessárias aí para o nosso ensaio de Sharpe. O professor trouxe também mais um videozinho aqui, né, para a gente entender como é que funciona o ensaio de Sharpe. Beleza, galera? Então, bem tranquilo, né? Nós temos aí também a nossa formulazinha para a gente entender, né, qual foi a tenacidade, né, desse material. Mas como o professor falou, isso aqui é algo que vocês vão encontrar no setor de vocês lá. A ideia aqui não é se aprofundar muito nesses cálculos, ok? Muito porque a gente já encontra bastante dentro dos setores, né? Bastante resultados disso, né? Mas claro, cada ensaio é um ensaio, né? Então precisam saber que existe essa fórmula, né? E se precisar usar, vão usar de forma correta, porque é uma fórmula bem tranquilinha, né? E lembre-se lá, né, no ensaio de Sharpe, então tem a primeira, né, tem o martelo, ele vem, ele busca o corpo de prova, né, então nós temos a primeira métrica, vem, a energia busca o corpo de prova, quando ele, a última volta, né, quando ele bate, ele volta, aquela ali que é a medida que a gente vai usar, entre a primeira e a segunda, ok? Bem tranquilo, galera, tá? Então, exemplo do pêndulo no parque de diversão, né? Lá, lembra que tem um pêndulo lá no parque de diversão? Aquelas... Se você batesse um pêndulo em uma folha de papel, né? Ela subiria quase na mesma altura. Pouca energia absorvida, né? Se você batesse em um pedaço de borracha, ela roubaria muita energia. Então, a borracha é um material tenaz, absorve o soco. Se o material absorve 100 joules, né, ele é tenaz. Se ele absorve 10 joules, ele é frágil, galera, tá? Então, é bem tranquilo também esse exemplo que o professor deu, ok? Pensem lá. Se a gente usasse, né, até nessa mesma máquina aí de prova, né, colocasse aí um papel ali, né,
o martelo, ele ia passar ali e ia voltar praticamente na mesma altura que ele saiu, ok? Agora, se a gente utilizasse, né, ou uma borracha, né, algo assim, qualquer outro material, né, que absorva, né, muito aí essa energia, né, nós chamamos, né, de material tenaz, então ele vai ter, né, vai absorver mais energia e ele não vai conseguir, né, ir tão alto como o início, né? Então muitas vezes ele vai bater e voltar até, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado, né, e entender quais os materiais aí e as tenacidades dos materiais, ok? Então pense lá, né? Se o material absorve 100 joules, ele é tenaz. Agora, se o material absorve 10 joules, né, ele já é bem frágil, ok? Bem tranquilo, né? Então, a tenacidade nos aços cai drasticamente em baixas temperaturas, né? Que são as curvas de transição. O ensaio Sharp deve ser feito em câmeras de resfriamento, se a peça trabalhar no frio. Olha que importante, cara, pessoal, essa informação, a fragilidade do frio, né? Então, nós temos aí nosso temperatura ambiente, nós temos a temperatura, né, em fornos, e nós temos também a nossa temperatura aí, né, em baixa, com baixa temperatura, né? Como que esse corpo, né, como é que esse material vai se comportar, né, quando a gente incluir ele, né, numa situação de altíssimo resfriamento, ok? Então a gente precisa entender também como que a gente vai fazer, esse material ele vai resistir, né? Esse material ele vai, né, continuar ou não. Então, falhas no frio são um alerta de manutenção preditiva, né, para trocar de material. Então, pense que vocês estão trabalhando, né, no setor de vocês lá e tem uma determinada peça lá, né, que está em momento de falha, né, ela está trincando, ela está quebrando, né? Então, é um alerta disso aí. Opa, nesse determinado ambiente, essa peça aí ela não está reagindo no conforme, né? Vamos precisar verificar o que está havendo. Então, o aço tem medo do frio, né, pessoal? Em temperaturas normais, ele é tenaz. Mas se esfriar demais, a tenacidade despenca e ele fica frágil. É a famosa curva de transição. Lembra que o professor falou para vocês lá na aulinha lá de processo de fabricação, né, sobre o Titanic, lembra? Que não foi só a batida lá, né, no iceberg, que também teve, né, o problema aí dessa curva de transição, ok? Então, o material aí, ele se comportou por conta do tratamento térmico lá, né, de forma errada, né? Eles não calcularam, né, a fragilidade daquele material no frio. Então, por isso que houve, né, essa fratura no casco, né? Consequentemente, aí, essa fatalidade no Titanic, né, pessoal? Então, é bem importante entender essa situação, não? Por isso, se uma máquina, uma tubulação, uma plataforma vai operar lá no Alasca, né, ou em um frigorífico, o técnico deve testar a tenacidade naquela temperatura. E como a gente faz isso, né, pessoal? Como é que a gente faz esses testes aí, né? Então a gente realmente leva a peça para um ambiente, né, de extremo frio, né? Temperatura extremamente abaixo, né? E realiza os testes. Então, tem algumas formas de fazerem isso, né? Até mesmo leva em frigoríficos, né? Resfria a peça. Então, tem algumas formas que vocês vão trabalhar, né, de acordo com a determinação que o setor ali ele designa para vocês, ok? Mas é bem tranquilo. O importante é vocês saberem, tá? Terem ciência, entenderem. Poxa, essa determinada peça, ela vai trabalhar onde?
em temperaturas ambientes, vai trabalhar em temperaturas de extremo calor, vai trabalhar em temperatura de extremo frio, né? Então vocês precisam tá ciente disso, pessoal, para que vocês façam o teste, né, dessas peças em suas condições de trabalho, beleza? Tá? Então prestem muita atenção na hora de fazerem esses testes, porque se vocês aprovarem uma peça aí, né? Vamos voltar lá no início da nossa aula, ok? Se vocês aprovarem uma peça e essa peça aí acabar, né, tendo o seu desgaste que não seja natural, isso vai refletir, né, no trabalho de vocês, né? Na vida até de vocês aí, né? Dependendo da situação, porque vocês são os técnicos, né, que estão realizando esses processos. E se caso for assinado lá, ó, eu assinei como técnico aqui que realmente esse material aqui ele está aprovado, ok? Aí e acontece uma tragédia, né, igual essa do Titanic aí, a bomba vai estourando para todo lado, né? Então, e com certeza vai chegar até vocês, ok? Então, prestem muita atenção, né, na realização desses testes, façam esses testes de maneira correta, usando a normatização, os manuais, né? Os manuais também, então toda peça, né, vai ter um manual lá. Pensem assim, que nem sempre, galera, né, assim, quando eu falo nem sempre praticamente aí 90% das vezes, ok? Vocês vão ter toda essa linha em um só ambiente, né? O tratamento térmico, né? A parte de ensaios, né? Aí vem a parte de manutenção. Então, muitas vezes esses setores são separados, né? Pense que vocês estão numa linha de produção de peças automotivas e vocês trabalham lá no setor de mecânica, né? Mecânica industrial dessa produção. E vocês precisam comprar chapas, precisam comprar lá tubos, né? Blocos de ferro fundido para construção de bloco de motor, ok? Aí o que acontece? Vocês fazem a solicitação, né, da compra e esse produto vem até vocês, chegam lá no setor de vocês, tá? Normalmente, galera, quando a gente fala normalmente, né, ele já vem, obviamente, com um certificado, tá? Ele vem com um certificado de teste, tanto de tratamento térmico, como o teste lá, né, de ensaios daquela peça. Mas, né, vocês têm que estar sempre atentos, tá? Então daí vocês vão lá, vão montar essa peça no componente X, ou vão trabalhar, né, usinar essa peça, e essa peça aí acaba, né, se deformando não da sua maneira natural, né? Então vocês precisam entender isso, né, e retornar esse material para o fabricante, ok? Daí o fabricante lá ele vai ou repor essa peça ou vocês vão ter que reaver o dinheiro, beleza? É importantíssimo isso aí, pessoal, né? Preste muita atenção nesses ensaios, né? No dia a dia de vocês, dentro da indústria, para que não ocorram esses problemas. Tá na hora do nosso intervalinho já? Não? Então vamos lá. Então vamos continuar. Vamos seguir. Tem mais 10 minutos. Beleza. Então vamos lá. Então vamos para o próximo slide aqui, galera. Então, mais uma vez, né, a fragilidade no frio, o alerta da manutenção. Um exemplo prático aí, né? O técnico de manutenção vê que o equipamento que trabalha em câmera fria quebrou, né? Ele testa o Sharp, né, na temperatura ambiente e dá bom, mas ele testa na temperatura da câmera fria e o material quebra na hora.
Qual que é o diagnóstico? Material inadequado para a temperatura de trabalho. A falha foi do operador, foi do material. O que o Sharp provou, né? Então, precisamos entender isso. O técnico deve saber qual é a temperatura mínima de trabalho da peça e garantir que o Sharp seja feito naquelas condições. Se não for, o teste não vale nada. Ok, galera? Então o professor falou um pouquinho disso agora há pouco, né? Então não adianta, vocês têm que realizar os testes em dos componentes aonde eles vão ter a sua atuação normal, ok? Importantíssimo, né? Se vocês não fizerem esse teste, eu vou fazer o teste em temperatura ambiente. E o material ele vai trabalhar numa temperatura de extremo frio, né? Então, e lá ele acaba se danificando, né? Então, tomem cuidado. Diagnósticos na quebra. O que a fratura revela, ok? Então, falha frágil, fratura limpa, sem deformação, superfície cristalina, causa baixa tenacidade, ok? Falha tenaz, fratura áspera, né? Com deformação em pescoço, superfície fibrosa, causa excesso de força, ok? Pessoal, aqui bem tranquilo também, né? Então, quando a gente fala em falha frágil aí, né? Normalmente a deformação ali vai ser uma deformação bem limpa, né? Então, ela vai ser uma deformação bem cristalina. Normalmente, esses problemas são causados aí por tratamento térmico, ok? Então, ele vai ter uma quebra assim, bem... a gente chama de falha... de fratura limpa mesmo, né? Então ele vai quebrar assim, você vai ver que ele vai estar lisinho até por cima, assim, tá? A causa disso aí é baixa tenacidade, né? Aí se em caso, né, de quebra de material, né, de fratura do material mais espessa, com deformação, normalmente ele faz o pescoço, lembra quando a gente falou sobre limite elástico lá, né? Que antes, né, da deformação plástica, nós temos a deformação elástica, onde ele faz um pescoço, né? Ele inicia a realização desse pescoço, né? Então, normalmente, quando a gente quando a gente tem essa fratura mais áspera, né? Ele quebra, faz esse pescoço, ele tem um alongamento, às vezes, né, do material, ou até mesmo assim na ponta do material, você vê assim que tem várias fissuras nele, né? Então, é uma superfície mais fibrosa, digamos assim, né? É o excesso de força, tá? Daí, provavelmente não é, né, causa aí de tratamento térmico, ok? Então, na manutenção, a gente olha a fratura para saber o que aconteceu. Se a peça quebrou seca, né? Que é a nossa ali fratura limpa, né? Sem deformar nada. A superfície é lisa e brilhante, ok? A peça é frágil, né? O material era frágil demais. Mas se a peça esticou, deformou, e a fratura ficou áspera, né, fibrosa, a falha é tenaz. A culpa é que aplicaram mais forças do que o material aguentava, né? O tipo de fratura é o nosso primeiro laudo. Se for frágil, a solução é tratamento térmico, que veremos a seguir. Beleza? Então foi aquilo que o professor falou mesmo, galera, né? Então é o tipo de fratura ali, você já consegue observar, tá? Qual foi o tipo, né, de problema, né, de quebra ali que teve, né? O que aconteceu, tá? Para que ocorresse essa quebra desse material. Então, normalmente, até o professor já tinha falado, né? Quando é uma falha frágil, fratura limpa, aí, normalmente é por conta aí de tratamento térmico, né? O tratamento térmico não foi realizado da forma correta, tá? Então, vejam a importância disso. Vamos lá, Bruna, pode falar. Ah, tem o recreio, beleza. Sim. Então tá bom, galerinha, vamos sair então pro nosso recreio e a gente já volta, beleza? Até a próxima aula, galera. Então vamos voltar com a nossa aulinha, né, pra gente seguir. Temos aí mais um tempo aí para ficarmos juntos, ok?
Depois no final o professor aí vai trazer para vocês um quiz também, né? E hoje nós vamos ter 2 desafios, galera, 2 desafiozinhos aí para vocês usarem um pouquinho, né, a cabeça, beleza? Ok, pessoal? Vamos lá, animação, animação. Então vamos seguir aqui com o nosso material, né? Então o professor falou um pouquinho antes, só para refrescar a memória de vocês, ok? Né? Então sobre a falha frágil, né? E a falha tenaz, onde a falha frágil ela tem uma fratura mais limpa, né? E a tenaz ela é mais áspera, né? Então quando a gente está lá na manutenção e ocorre, né, do equipamento quebrar lá, né, o produto quebrar, né? E de uma forma mais seca, né? Sem deformação de nada. Então a superfície dela lisa, né? A falha é frágil, ok? Aí se a gente tem aí uma deformação onde o material, né, ele esticou um pouco, fez aquele pescoço, né? Tendo ali na sua área de quebra, né, materiais mais fibrosos, ok? Então é uma falha mais tenaz, né? A culpa né, a culpa é a aplicação de força, né, muito forte aí no material, ok? Beleza? Então, normalmente aí na nossa falha frágil, né, aquela falha mais limpa, né, é algum problema com o tratamento térmico, né, galera? O tratamento térmico foi feito de forma errada, ok? Então, um exemplo prático aí, né, pessoal? Um eixo do carro, olhem lá. Esse eixo ele quebra no meio. Imagine um eixo de carro lá quebra no meio. Tá? Vocês estão lá na garagem de vocês e esse eixo está quebrado no meio. Se a quebra, né, desse material, né, a fissura desse material, ela é frágil, né? Ela não tem nenhuma dentro na superfície dela ali, ela é uma superfície mais lisa, ok? Então o erro é no processo, né? Então foi algum problema realmente aí de produção desse produto. Algum erro que aconteceu dentro, né, do processo de produção, principalmente, né, lá no processo de tratamento térmico, ok? Então vocês têm que ir até a concessionária lá e brigar com o pessoal, falar, ó, e vocês vão poder chegar com propriedades lá, né, como técnicos mecânicos lá, chegar e falar, bater na mesa e falar, ó, eu sou técnico mecânico, tá? E eu tô vendo aqui que essa peça, ela teve, né, uma quebra limpa, né? Então o material ele é frágil, teve algum problema aí no erro, no processo, né, de produção dessa peça. E ainda vou falar mais para vocês, pessoal. Provavelmente esse erro aqui deve ter sido de tratamento térmico, foi feito o tratamento térmico errado, né, nessa peça. Vocês vão poder chegar de peito erguido lá e falar com eles dessa forma, ok? Mas se esse eixo do carro entortar e depois quebrar, tá? Então já é uma fratura mais fibrosa, né? Então normalmente ocorre isso em acidentes, né, de trânsito, né? Então, o acidente foi tão forte que não tinha material que aguentasse, né? O diagnóstico técnico está na análise da fratura. Ok? Aí se isso acontecer, aí não tem como vocês brigar com eles não, porque eles não vão repor essa peça para vocês, porque foi um erro, né, humano aí, né? Vocês que realizaram essa batida, né? Então daí, a única coisa que vocês podem fazer é bater no peito lá e falar assim, ó, eu sei que esse material, eu tive um acidente com esse material e ele entortou, né? Ele fez um pescoço antes da quebra, né, desse material, porque ele passou do limite elástico, né? Então, aí vocês podem mostrar para eles, pode ver que a parte, né, de quebra aqui na fratura é uma fratura mais fibrosa, né? Aí vocês podem falar tecnicamente com eles, né? Eles vão até perguntar, nossa, mas o senhor é o quê? Você fala, não sou técnica mecânica, né? Conheço tudo aí a respeito de material. Se vocês me perguntarem aqui, dou aula para vocês, tá? Então vocês podem bater no peito e falar isso, ok? Erros comuns e soluções, né?
Então, não saber diferenciar as fraturas, né? Então, não sabe diferenciar o que é uma fratura limpa de uma fratura, né? Uma fratura fibrosa, ok? Ah, não sei o que é isso. Então, é um erro muito banal, né, galera? A gente não pode ter esse erro. Então, o técnico deve treinar o olho para reconhecer a diferença, né, entre a fratura frágil, limpa e a fratura tenaz. Isso é a base da análise de falhas, ok? Então, aqui nós temos um exemplo, tá? Presta atenção aqui, galerinha. Olhem aqui como é que é esse exemplo aqui. Então, lá, fratura... Deixa o professor pegar aqui, ó. Então, a fratura frágil, pode ver aqui, ó. Quando vocês olham a superfície aqui, ó, é uma superfície limpa, tá? Indica muito o tratamento térmico. O tratamento térmico foi feito de forma errônea, né? E a gente, às vezes, vê, né, acontecendo isso, e não tem, né, essa capacidade de identificar que esse provavelmente é uma falha de produção. Então agora, como vocês já são conhecedores desse assunto, né, vocês podem, se isso acontecer com determinado produto de vocês, né, referente, obviamente, né, essas aulas que nós estamos ministrando, vocês vão poder, né, reclamar, né, nos devidos meios legais, a respeito disso, né? Vamos poder escrever uma carta lá. Eu sou técnico mecânico e dentro da área, dentro da matéria de manutenção, dentro da matéria de tecnologia mecânica e processos de fabricação, eu verifiquei que esse produto que vocês estão vendendo está com um problema de fratura frágil, né? Daí você manda as fotos e indica, ó, verifiquem na superfície que existe uma falha limpa, né? Isso ocorre devido à falha no processo de tratamento térmico. Olha só, nossa, imagine vocês fazerem uma carta dessa aí, é um orgulho, né? Mas estão corretos no pensamento, né? E aqui nós temos então uma fratura dúctil, né? Uma falha aí mais fibrosa, ok, galera? Tá vendo, ó, qual a diferença? Tem bastante diferença, né? Não podem ver aqui que ele fez um alongamento na peça aqui, ó, antes da deformação, né? Antes da quebra, ok, ó? Ele fez o que nós chamamos de pescoço, ok? Então, bem importante isso, pessoal. É bem característico, né? Então, vocês vão... Agora, com propriedades, né, de técnicos e mecânicas, vão poder, né, discutir com quem for a respeito dessa situação, beleza? Pessoal, olha o professor aqui, tranquilo? Conseguiram entender aí essa parte, né, a respeito de fratura, né, a respeito, né, da quebra desses materiais, o porquê é tão importante, né, o nosso tratamento térmico, tá? Nosso tratamento térmico e depois os nossos ensaios, ok? Para daí sim a gente, né, passar lá para a parte de produção, entrega de material, né, e depois a gente vir, né, aí para os processos, né, de fabricação, né, a gente passar para os processos de fabricação, aí a gente vir com a parte de manutenção. Pessoal, ok? Estão conseguindo aí entender esse vínculo, né? Esse universo que o professor está falando, né? A gente traz lá da mecânica, lembra que o professor falou? Lá da mecânica, a base teórica da física, né? Para entender, né, quais são as reações, né, físicas que a gente tem hoje no universo, ok? Né? Aí da física a gente vem ali para a parte do desenho, onde nós vamos desenhar a peça, né? Vamos desenhar aquela peça, se ela for uma peça de criação, né? Então a gente vai criar essa peça, vai desenhar, exteriorizar, né, o nosso pensamento em uma forma de desenho, ok? Ou se a peça já estiver desenhada, daí ela entra no segundo processo. Segundo processo, a gente vem aí com a parte de
tecnologia mecânica, né? Ciências dos materiais, né? Para a gente trazer o nosso tratamento térmico, como que nós vamos fundir, como que a gente vai fazer como que a gente vai fazer o tratamento, né, desses materiais, mais dureza, mais dúctil, menos dúctil, e entender todos esses processos, né? Depois disso a gente faz os nossos ensaios, para ver se realmente os tratamentos que foram realizados, eles estão ok, se eles passaram, né, na inspeção de qualidade. Após esses testes, ensaios de durezas, nós passamos para a parte de processos de fabricação, né, onde a gente vai ver lá as conformações, né, a gente vai fazer as usinagens, as trefilações, né, e assim vai, a quente, a frio, lembram? Aí depois disso, depois dos processos, né, de fabricação, aí nós temos a fabricação em si, né, que seria lá a parte de CNC, né, frisamento, ok? Cortes. Depois disso a gente vem com toda a parte de manutenção, cuidando de todos esses equipamentos, né? De todos esses materiais que a gente participou do início ao fim, ok, galera? Pessoal, vamos lá. Olha aqui o professor. Pessoal, beleza? Todo mundo conseguiu entender toda essa dinâmica aí? Responda o professor lá. Ótimo, Breno. Muito legal. Valeu, João. Fico feliz quando vocês respondem, professor. Bruna, brigadão. Ótimo, galera. Pessoal, qualquer dúvida, tá? Vamos esclarecendo essas dúvidas. Ergue a mão aí, vamos falando sobre os assuntos, tá? Caso o professor aí não consiga contemplar o assunto na hora, né? Depois a gente traz aí de uma forma mais detalhada para vocês, ok? Mas perguntem, dúvidas são importantes, tá? O professor está aqui para isso, tá? Ok? Show? Vamos seguir então? E aí temos a têmpera, né? Falamos isso lá nos primórdios das nossas aulas, né? A têmpera, olha só. Não tem como a gente falar, né, sobre tecnologia mecânica sem falar, né, na têmpera, né, dureza, né, elas são bem relacionadas, ok? Então é importantíssimo a gente ter essas duas matérias, né? Porque uma complementa a outra. Se a gente fala em dureza, a gente está falando em têmpera, né, galera? Lá nos tratamentos térmicos, ok? Então vimos que a dureza é o escudo, né? Mas e se o material não for duro o suficiente, né? Tem materiais que já são duros, né? Mas eles não são duros o suficientes, né? Para poder ser transformados no material de produção. A gente força ele a ser duro, então, né? Que seja isso. Isso é o tratamento térmico, né, galera? Né? A têmpera é o tratamento mais famoso. O objetivo é pegar o aço e, através do calor e choque térmico, ok? Transformar a estrutura dele para que ele fique extremamente duro, né? A gente aquece o forno e depois dá um susto, né? A gente chama assim, dá um susto nele, né? Com água ou óleo, tá? Esse resfriamento super rápido cria martensita, né? Lembram lá? Quando o professor mostrou para vocês o gráfico ferro-carbono, nós tínhamos a parte da martensita, né? Que é a forma mais dura do aço. Olha só. Sem têmpera, a maioria dos aços não tem dureza necessária para aguentar o atrito na indústria. Então, galera, né? Tá bem claro isso, né? O professor já fez a base ali para vocês, né? A gente chama de cama, né? O professor já fez aquela cama ali para vocês, né? Então, vejam só, lembram lá que a gente falou, né, um pouquinho a respeito de tratamentos térmicos, né? Nós temos alguns tipos de tratamentos térmicos, né? E hoje, quando a gente fala, né, em dureza, né? Quando a gente fala em
ensaios de dureza, ela está totalmente relacionada à têmpera, né, pessoal? Todo mundo lembra, por isso que o professor sempre bate nessa tecla. Revisem o material, revisem o material, para que vocês entendam, né, e que essas coisas fiquem cada vez mais claras, né, e conectadas na mente de vocês, né? Então revisem esse material, sempre importante. Lembra lá que nós tínhamos a têmpera, né? A gente aquecia o material a um determinado grau lá, né? Depois a gente fazia o resfriamento dele, tanto na água quanto no óleo. Lembra lá que quando você jogava no óleo ele fazia até um fogo assim, né? Então é esse susto, né, que a gente dá. Claro, o professor vai falar um pouquinho mais a respeito disso agora, vocês vão entender um pouquinho melhor, né, a respeito dessa têmpera, né? O professor vai se aprofundar um pouco mais, né, nos tratamentos térmicos, nas ligações que esses tratamentos térmicos têm com as nossas matérias hoje, né? A gente está falando sobre as durezas, os ensaios, né? Quanto que isso vai, né, comportar, né, nas nossas matérias. Então, é bem importante, galera, a gente fazer todo esse link, né? A gente tem que estar todo mundo tem que estar linkado, né? E prestem bem atenção, galera. Depois nós vamos ter um desafiozinho aí, né? Para vocês pensarem, usarem um pouco da massa, né? E trazer o resultado que vocês acham correto. Mais uma vez, né? A hora de errar é aqui, galera. Depois a gente conserta, né? Aqui a gente consegue consertar. Lá no fundo, lá a gente não consegue, né? No final, né? Então vamos seguir ali, né? Então a gente aquece o forno e depois dá um susto, né? Água e óleo. Ele resfria super rápido, cria martensita, galera. Lembram disso, cria martensita, beleza? A forma mais dura do aço. Então vocês... Isso aqui é importante vocês verem. Qual que é a forma mais dura do aço? Martensita, beleza? Então a ponta de uma broca, a lâmina de um bisturi, o dente de uma engrenagem, né? Todos esses materiais precisam de dureza máxima. Eles foram temperados, tá? O fabricante usou a têmpera para garantir que a peça vai cortar ou aguentar o atrito muito tempo, né? Então, mais uma ali, linguagem técnica que o professor fala, né? Esse material ele foi temperado? Não joguei sal, não joguei pimenta, não é isso, galera. Foi temperado, ele passou, né, pelo processo ali de tempera. Então entendam bem essa questão, né? Que vai ser esse tipo de linguajar que vocês vão ter dentro da indústria, ok? Beleza, pessoal? Tudo certo? Tranquilo? Lembram, né, das matérias lá que o professor passou, né? Então vamos seguir lá. Então, processo aquecer e resfriar rápido, né? O processo de têmpera tem 3 passos simples, né? Já vimos isso, mas o professor vai reforçar. Primeiro, a gente aquece o forno até ele ficar vermelho vivo. Essa é austenitização, né? Austenita, galera, lembra lá? Voltem lá no gráfico ferro-carbono que vocês vão lembrar. Segundo, a gente deixa ele parado lá, né? Nessa temperatura, para o calor penetrar igualmente, né? Em todo o material, ok? E terceiro, né? Então a gente dá o choque térmico. A gente joga a peça na água ou no óleo. Essa velocidade de resfriamento é o que congela a estrutura interna, né? Criando aí a dureza. Se o resfriamento for devagar, né? A martensita não se forma, a gente não consegue formar a martensita, né? A dureza não aparece. A velocidade é a chave da têmpera. Tá, galera? Então, existe algumas formas, né, de a gente buscar, né, a têmpera, né? Então, a gente pode utilizar tanto a água quanto o óleo, ok? A água é um resfriamento mais rápido, né? O óleo também é um resfriamento mais rápido, mas ele tem as suas propriedades, né? Um pouquinho mais
lento aí para chegar na martensita. Mas o importante é lembrar aqui, tá, galera? É que nós precisamos fazer esse choque térmico, né? Aquecer o forno, aquecer o nosso material até chegar na quantidade, né, de calor, né, que tem a tabela dentro lá do nosso diagrama, né, de ferro-carbono, tem lá o valor que ele precisa chegar, 700 e alguma coisa, né? E a gente manter esse material lá, né, normalmente aí durante alguns segundos, né, até que ele penetre, né, totalmente aí, né, aqueça todas as moléculas internas, né, do material e em seguida, rapidamente, né, a gente já tira dali, né, tem obviamente todos os seus as suas ferramentas, né, para isso, retira dali e já faz, né, o resfriamento de forma bem rápida, tá? Então, essa é a chave, galera. A velocidade aí, né? Velocidade que vai ser feito isso. Ok? Beleza? Tranquilo, né? Então, vamos seguir lá. Então, têmpera, né? O líquido de resfriamento é crucial. Lá, o professor falou um pouquinho, né? A água resfria muito rápido. Ótimo para aço simples, mas pode trincar a peça, tá, galera? E, nossa, acontece muito. Inclusive, se vocês virem alguns vídeos a respeito de cutelaria, né? Eles acontece muito isso, né? Então eles pegam aço, eles aquecem o aço no forno, né? Aí eles vão fazer esse resfriamento, a água, e aparecem já as trincas, né? Ali mesmo, né? Quando eles retiram da água, eles já começam a ver as trincas ali, né? Aí eles precisam refazer o processo, né? Então, dentro de uma produção, digamos, normal, assim, uma pessoa apenas produzindo, né? E vendendo esse produto, beleza, mas dentro de uma linha de produção, isso aí é retrabalho, né, galera? Então, tem que tomar bastante cuidado, ok? Né? Quando falamos em retrabalho, a gente fala em custos, beleza? Então, vamos voltar lá para a gente ver como é que vai ser o óleo, né? O óleo, ele resfria um pouco mais devagar, mais seguro, né? Para as peças complexas, né? O técnico escolhe o meio de têmpera, óleo, água ou ar, baseado na liga de aço e na geometria da peça. É o controle de processo, né, galera? Então isso aqui é vocês que vão verificar e tomar a ação necessária conforme, né, o tipo aí de material que você está utilizando, né? A água, obviamente, ela é mais barata, né? O óleo ele já custa, né, um valor um pouco mais alto, então tem que tomar bastante cuidado com isso. Vamos, né, sempre entrar na parte de custo para ver como que isso vai aferir, né, aí dentro, aferir não, né, como que isso vai se comportar dentro do setor, ok? Então, alguns erros comuns aí, não controlar o tempo, né, galera? Então, o tempo de permanência no fogo tem que ser suficiente para aquecer a peça por dentro, né? Então, o técnico ele usa tabela de normas para calcular o tempo de aquecimento, dependendo da espessura da peça, tá? Então, claro, né? O tempo de permanência aí no forno vai depender da espessura da peça, ok? E como tudo, nós temos uma norma para isso, né? Não existe uma tabela certa, né? Mas temos uma norma para isso, ó, tanto tempo para determinado tipo de, né, de ferro, de metal, ok? Então, pensem muito nisso, beleza, pessoal? Se vocês estiverem lá no setor de vocês, né, e forem trabalhar com esse tipo de segmento, né, claro, vai ter isso lá, né, em algum local, né, de trabalho, vai ter esse procedimento, né? Mas caso não tenha, vocês podem buscar isso, né, essa tabela e entender quanto tempo, né, o material vai ficar. Hoje, galera, quando a gente fala em indústria, né, 4.0, ok? Aí as máquinas, elas já são bem mais, né, modernas, ok? Então é igual um micro-ondas, pense assim, né? Pense que é igual um micro-ondas. Lá no micro-ondas lá não tem, você vai fazer pipoca, lá não está escrito pipoca, né? Então é praticamente isso, né? Então tem máquinas hoje que você já coloca e programa lá, né? Aço 10, 20, né?
aí ele já vai ter toda a descrição ali, né? O tempo que ele vai ficar, né? Então é bem mais tranquilo, beleza? Então vamos seguir lá. Aqui o professor trouxe, né, um gabarito, né, do tratamento térmico. Tá pequeno aí, mas depois o professor obviamente vai deixar isso lá para vocês, aí vocês conseguem enxergar melhor, ok? Então vamos pensar no aço 1040. Lembra que na última aula a gente falou, né, a respeito, né, dos aços, né, 10, o que significa 10, 40, tudo. Então revisem, né, galera? Voltem lá e deem uma olhada para vocês entenderem, né? Então a temperatura de recozimento, né, na têmpera lá, né, do aço 1040, 790 a 870 graus, ok? Beleza? Então a temperatura e cor térmica, 800 a 840 graus, já vai ficar vermelho, né? O resfriamento ele pode ser água ou a óleo, né? Então um ciclo aí de 1 hora, 200 graus. Aí você vai fazer o ROCO, é o C60, né? Então ele já diz aqui até qual vai ser ali o ensaio que você vai fazer, ok? Então é dessa forma que hoje vocês vão encontrar lá no setor, né? Como que até onde, né, vai chegar a temperatura aí, qual é o tipo de resfriamento que você vai usar, né? E qual é o tipo aí de ensaio, né, para cada aço, ok? Beleza, pessoal? Bem tranquilo, né? Então você vê assim, quando o professor fala dessa teoria, né, de vocês entenderem, conhecerem o que é o processo, né, como que isso é realizado, né, de que forma, onde que aparece isso, né, em que momento na indústria eu vou ver isso, para que vocês entendam que realmente, né, esses processos existem, para vocês não chegarem lá no dia a dia de vocês, né, e não conhecerem do assunto, né, ficarem ali perdidos lá, né, um falando uma coisa, outro falando outra, e vocês, poxa, mas o que é isso? Não estou entendendo o que ele está falando. Por que eles estavam falando nessa situação? Não estou conseguindo absorver. Então, é por isso que o professor passa todas essas informações, né? Quando a gente fala lá sobre tratamento, né, térmico, você vê só tem uma tabela, né, galera, que fica muito mais fácil a gente observar, né, do que a gente vê lá no diagrama. É importante a gente saber o diagrama. Por quê? A gente sabe o diagrama porque entender quais são os níveis, né, que vão passar até chegar lá na martensita, ok? Mas aqui, né, no dia a dia de trabalho, né, vocês vão ter as informações já ali na sua mesa, né, nas pastas de trabalho que a gente chama, ok? Mas, pessoal, importante é saber teoria, tá? Ter uma base teórica boa, tá? Ok? Então vamos seguir lá. O custo da têmpera, fragilidade e empenamento, tá? Então o que acontece, galera? A têmpera é tudo de bom? Infelizmente na vida nada é tudo de bom, né? Então nós temos um custo por fazer têmpera. Né? Quando a gente faz esse tratamento térmico de têmpera, nós temos um custo, a fragilidade e o empenamento. Então a têmpera é poderosa, mas cobra um preço, né? O choque térmico cria as tensões internas do material, que deixa a peça super frágil, né? Lembra do ensaio lá de Sharp que nós falamos? Uma peça só temperada quebraria fácil, ok? Então ela é uma peça dura, mas ela é frágil, beleza? E pior, ela entorta, né? Então imagina, ela faz um empenamento aí, né? Então o empenamento é um problema gigante na usinagem. O eixo que tinha 50 milímetros pode ter ido para 50,30 milímetros, né? E se a tolerância é apertada, a peça não serve. Por isso a temperatura é só metade do trabalho. A outra metade é resolver a fragilidade e o empenamento. Então, galera, a gente falou, né? Lembra lá como a gente falou sobre essa aula, né, de tolerância, né? Nós temos alguns tipos lá de tolerância, ok?
Então veja só, imagine lá que o teu eixo, né, ele não pode, né, o seu limite máximo lá é 50 milímetros, né? E quando você fez a têmpera, ele passou para 50,30 milímetros, tá? Então a tolerância está errada, né? Está muito apertada, ela não vai conseguir entrar na peça, né? Nem mesmo na forçada, ok? Lembrar que tem os tipos, né, de encaixe das peças, o professor falou. Está vendo que tudo que a gente vai se ambientando, né? Então é importantíssimo, pessoal, né? Entender essa situação, ok? Então, se a tolerância é apertada, a peça não serve. Por isso a têmpera é só metade do trabalho, a outra metade é resolver, né, galera? Fragilidade e empenamento, né? Precisamos resolver isso. Fizemos a têmpera e agora vamos, né, resolver a parte de fragilidade e empenamento. Aí, um exemplo prático, né? Uma fábrica de engrenagens temperadas, né? As peças para a dureza máxima, né? Se o empenamento for grande, a engrenagem não encaixa no câmbio. Eles precisam gastar mais dinheiro para retificar a peça. Usinagem de alta precisão. Quando a gente fala em retificação, usinagem de alta precisão. Para corrigir o dimensionamento. A dureza ajuda, mas o empenamento gera custos, ok? Então, qual que é a solução isso aí, né? A têmpera, né? Sempre tem que ser seguida pelo revestimento. O professor já falou sobre isso também, né? Revestimento. Mas a têmpera, ela não vem sem revestimento, galera, beleza? Para avaliar a tensão, né? Um erro comum de processo é não fazer o revestimento. Então, eu nunca vi acontecer, mas... Porque isso aqui já está no sangue da galera, né? Comandar. Então, pessoal, eles sempre fazem a têmpera e sempre fazem o revestimento, né? Revenimento, né? Revenimento. Revestimento não, é revenimento, né? Então, eles sempre fazem a têmpera e depois eles fazem o revenimento. Ok, pessoal? Eu nunca vi acontecer isso, eu nunca vi deixar de acontecer isso, né? Mas vocês precisam estar atentos. Então, mais um videozinho aqui para a gente entender isso. O processo de têmpera consiste em aquecer o aço num forno com temperatura acima da zona crítica. Para o aço carbono, essa temperatura varia de 750 a 900 graus Celsius. A peça deve ficar nessa temperatura o tempo suficiente para que todos os seus grãos se transformem em austenita. A grande diferença desse processo vem agora, no momento do resfriamento. A peça é retirada do forno e mergulhada em água. Traduzindo em números, a temperatura cai de 850 para 20 graus Celsius de uma vez. É o chamado resfriamento brusco. Vamos entender o que acontece na têmpera. Nesse gráfico, vemos que com o aquecimento acima da zona crítica, toda a ferrita se transforma em austenita. Até aí tudo certo. Só que, com o resfriamento rápido em água, os átomos de carbono que se acomodaram no interior da austenita não têm tempo de sair e lá permanecem. Aí o que acontece? Acontece que isso produz uma considerável deformação na estrutura formada, criando uma tensão no material e aumentando a sua dureza. Os cuidados no resfriamento. Dependendo da composição química do aço, o seu resfriamento deve ser feito menos bruscamente, com um mergulho no óleo ou com um jato de ar. Revenimento. É o seguinte, logo depois da têmpera, a peça volta ao forno, agora numa temperatura abaixo da zona crítica, algo que pode variar entre 100 e 700 graus Celsius, dependendo da utilização do aço. Depois de algum tempo, a peça é retirada do forno e resfriada normalmente ao ar. Beleza, pessoal? Então, como vocês viram, né? Então, a peça, né? Ela é colocada, né, no forno e ela é aquecida lá até 750, 800 graus Celsius, né?
para que ela consiga aí absorver, né, todo e deixar dar um tempo, né, claro, né, para ela conseguir, né, fazer o aquecimento dessa peça por total. Depois ela é, né, resfriada rapidamente em água ou em óleo, né, bem tranquilo, né, em água lá com uma rapidez, né, maior, mas pode causar trincas, né, e em óleo ali com com uma certeza melhor, né. Feito esse processo, depois ele é feito o recozimento, né? Onde ele é recolocado no forno, mas daí com um aquecimento menor, ok? Ali entre 700 graus. Depois desse processo, né, ele é retirado e ele é resfriado em temperatura ambiente, ok, galera? Ele não é mais daí jogado em água, nada, é resfriado em temperatura ambiente, tá? Então, essa aí que é o processo, beleza? Vamos seguir lá. Então, nosso juízo vai ser o durômetro, né, galera? Entre as ações imediatas após a têmpera, né, o inspetor de qualidade vai lá e faz o teste Rockwell, HRC, né? Se o desenho pede 60 HRC e a gente mede 58 HRC, está bom? Mas se mede 40 HRC, então a têmpera falhou, né? O técnico de manutenção vai investigar. Então, o que ele vai investigar? A temperatura do forno estava correto, o óleo de têmpera estava muito quente. Então, o ensaio de dureza é a prova de que o processo de têmpera funcionou. Se a dureza for correta, a gente segue para o próximo passo, que é resolver o problema da fragilidade. Beleza, pessoal? Então, bem tranquilo aqui, né? O professor já falou sobre isso também, né? A gente voltou um pouquinho ali na parte de dureza, mas para a gente falar um pouquinho do durômetro, né? Que é o equipamento, né? Que a gente mede aí a dureza e para vocês entenderem também, né? A respeito ali da categoria. Se estiver muito baixo o valor, lembra, vai ter uma norma, né? Uma tabela sobre isso, né? Normalmente vocês vão utilizar isso, né? Vai vir de alguma parte da engenharia, né? Quais são as normas corretas, beleza? Então, mas assim, o que vocês vão investigar, né? A temperatura do forno, principalmente. Muitas vezes está um problema lá na temperatura do forno, né? Não está a temperatura correta no forno. Ou acontece bastante também, não deixar, né, o material com o tempo necessário dentro do forno, tá? Aí ele não consegue sobreaquecer total, né? Também acontece bastante o tempo ali, né, de retirada e colocar o tempo de retirada, né, e levar até a água, né, ou até o óleo. Então acontece também esses problemas. Então tudo isso tem que ser verificado, né? Temperatura do óleo, né, estava muito quente, né, não estava em temperatura, né, ambiente. Então tem que tomar bastante cuidado com essas informações, tá? Mas sim, garanto que vocês agora, com todo o conhecimento adquirido, né, estão fortes de conhecimento, vão poder diagnosticar, né, essas situações bem tranquilo. Não, aqui vocês vão verificar a peça lá, e essa peça ela teve uma quebra, né, dessa peça uma quebra seca, né? Então, a superfície lisa, o problema foi lá no tratamento térmico. Vamos lá, chega lá no tratamento térmico, quero ver como é que vocês estão fazendo a têmpera. Aí eles fazem esse processo para você olha lá e fala, poxa, mas tá errado aqui, né, galera? Vocês não colocaram a temperatura do forno correto, consequentemente, né, a peça não está aquecendo, né, até o limite que deve ser aquecido, lá nos 750, 800, tá errado, né? Ele não está entrando aí não está mudando as suas propriedades, ok? Então tomem bastante cuidado com isso, pessoal, né? Isso é tudo questões que vocês vão fazer dia a dia, toda hora, vocês vão ter que estar fazendo isso. Ok? Vamos seguir então? O custo da não qualidade no processo, né? O professor vai bater bastante aí na tecla, porque isso é algo que vocês vão ver muito. Se o revenimento falha, o que acontece? A peça é jogada fora ou volta para o retrabalho, né? O custo disso é altíssimo.
Uma falha por fragilidade em um eixo principal pode parar a fábrica inteira. Você, como futuros técnicos, precisam entender que a precisão no tratamento térmico e no ensaio de dureza não é luxo, não. É economia e segurança. É sempre mais barato e seguro seguir a norma, controlar o forno e testar a dureza no durômetro do que arriscar a quebra na linha de produção, né? A manutenção preventiva começa no tratamento térmico. Bom, o professor nem vai se aprofundar, né, nisso, tanto que eu falei disso, né? Desde o início da aula eu venho falando exatamente sobre isso aqui, né? Então, pessoal, muito cuidado, tá? Nesse aspecto aí, para não ter esses problemas de quebras de produto dentro da linha de produção, né? Nós não temos ali, às vezes, os recalls, né, que são feitos dos carros. Algumas vezes é sobre isso, né? Foi constatado um erro, né? Foi constatado um erro de produção em determinado material, né? Então, está ocorrendo muita quebra dessa peça, né? E eles vão verificar, vão fazer os testes nessas peças, né? E verificam ali que o tratamento que foi realizado nessas peças não condizem, né, com a qualidade. Então vamos precisar trocar todas essas peças em todos os carros. Aí a gente faz esse recal aí, né, galera? Tá? Então, e acontece, né? Vocês veem bastante aí, às vezes você está assistindo televisão lá, atenção, recal no carro XYZ, né, do modelo tal a tal, do ano tal a tal, precisa retornar e fazer o recal, né? Então foi detectado aí que está existindo uma quebra muito grande nas peças, né? Todo mundo vai nas concessionárias, né, para realizar as manutenções e verificam, né, que essa peça aí está tendo algum problema. Aí precisa ela ser trocada, né, em todas as peças, principalmente se o caso, né, de segurança é muito alto, beleza? Então, importantíssimo, né? Eu tinha um carro, né, uma vez, um Fox, né? E eu precisei fazer o recal dele no airbag. Imagine, galera, quanto que isso é perigoso, né? Imagine se acontece, né? Graças a Deus não aconteceu, mas acontece um acidente aí, né? E esse acionamento do airbag não funciona, aí é morte na certa, né? Não, dependendo da velocidade, o professor é bem tranquilo, então não tem problema, mas tem que estar atento a tudo isso. Agora imagine vocês aí, vocês sentadinhos aí, tá? Hoje vocês estão aí na cadeira, né, conversando, mas quando vocês estiverem lá na fábrica, lá dentro, né, do chão, né, no Gemba lá, e por conta de um erro técnico de vocês, acontece um recal, né? Ah, com certeza, outro dia, ó, só procurar o RH, ok? Vamos lá. Exemplo prático, né? O técnico é chamado ao forno de têmpera. A dureza das peças estão baixas, né? Peças estão, né? Olha, português maravilhoso. Então, a dureza das peças estão baixas, né? Ele não apenas aumenta a temperatura do forno, né? O que ele precisa ver? Checar se o óleo da têmpera não está muito quente. Checar o tempo de permanência na temperatura, né? Checar a calibragem do pirômetro, termômetro, né? Então, galera, vamos lá. Vocês sabem a diferença entre um termômetro e um pirômetro? Alguém sabe aí a diferença entre pirômetro e termômetro? Fala, professor. Fala lá, galera. Vamos lá. Bora, Breno. Vocês sabem a diferença entre um pirômetro e um termômetro? Vamos pesquisar na internet, né? Sei. Mas tá bom. O professor vai falar antes que vocês falem. Então, um pirômetro é um tipo de termômetro, né, galera? Mas o pirômetro, ele mede, né, a temperatura à distância, né? Através da radiação, ok? O termômetro, ele tem que ser aproximado, né? Então, esses dois equipamentos, né, eles são os detetives aí do processo, ok?
Porque pense assim, você está lá num forno, né? E o forno está sobreaquecido lá não sei quantos graus, ok? Aí é muito forte mesmo. Então você não consegue chegar lá ao lado do forno, né? Então você precisa às vezes ter um pirômetro aí para poder fazer essa medição, ok? Sempre registre os valores de dureza e tenacidade. Sem documentação não há manutenção preditiva e não há garantia de qualidade. Olha só, mais uma vez o professor está falando sobre essas questões de registrar tudo aquilo que é feito, né? A gente viu lá na nossa aula de mecânica, quando a gente estava falando sobre, né, as caldeiras, né? Quando a gente faz o checklist, precisa realizar toda registrar todos esses valores, né, para entender se os equipamentos estão aí trabalhando de forma correta, né? Então isso é bem importante, galera. Falamos também lá na nossa manutenção, né, sobre fazer o checklist de manutenção, ok? Então todas as atividades realizadas, elas precisam ser registradas, né, para a gente ter esse banco de dados, ok? Vamos lá, vamos seguir. Aí nós temos aí o técnico na indústria 4.0. Olha só. No cenário da indústria 4.0, o técnico mecânico é o guardião da qualidade. É ele quem opera a máquina de impacto, quem calibra o durômetro e quem monitora o forno de tratamento térmico, tá? O sistema automatizado só funciona se vocês souberem interpretar os dados de dureza, tenacidade e temperatura, né? O profissional que domina esses 3 processos garante a segurança e confiabilidade de qualquer sistema, né? Então, mais uma vez, o professor vai falar. Então, o que acontece, né, galera? Então, vocês ali são os guardiões de qualidade. Hoje, esses novos equipamentos, né, já muito mais eletrônicos, né, equipamentos assim que dão informações em tempo real, muito mais rápido, né, mas eles apenas informam, né, a interpretação dessa informação, e a transmissão dessa informação, né, para a área mais leiga, digamos assim, né? Ele não tem todo o entendimento que vocês vão ter, vai ter que ser vocês, galera, né? Vocês que vão ter que estar olhando lá a máquina, verificando, né? Quais são aí os dados, né? Os dados que eles estão trazendo, e vocês vão processar esses dados, ok? Vocês que vão processar esses dados aqui na cabeça, né? Através de toda essa teoria que foi passada para vocês, vocês vão processar esses dados e depois vocês vão transmitir esses dados, né? E pensem que quando você... Daí entra tudo, naquela primeira aula que o professor falou sobre, né? Transmissão e recepção, né? Então, vocês vão precisar transmitir, decodificar todos esses dados, né? E daí passar de uma forma bem natural, essa é a palavra, né? Bem natural aí às vezes para o teu superior, às vezes numa reunião, né? Onde vão estar os presidentes, onde vão estar aí, né, os diretores, você vai precisar transmitir todas essas informações para eles, né? Então pense que vocês vão tirar toda essa parte técnica e vão colocar mais numa linguagem coloquial, beleza? Então, importantíssimo isso, é vivência, dia a dia, ok? Vamos seguir. Então aqui nós temos o nosso primeiro exercício, pessoal. Dá uma olhadinha aqui para vocês verem, para vocês entenderem aqui aonde o professor quer chegar, ok? Então o eixo de um guincho, né? Então um técnico de manutenção recebe uma reclamação de que o eixo de aço de uma série de guinchos estão apresentando falha prematura, ok? A inspeção inicial, né, mostra que a falha está ocorrendo por escoamento. O eixo está se deformando permanentemente e entortando. Lembra lá que nós falamos sobre escoamento, galera? Tá? Mas não quebrando, né? Então, o desenho original do eixo exige um limite de escoamento mínimo
de 500 megapascal e uma dureza superficial, né? A dureza superficial, galera, de 45 HRC, tá? Os ensaios em laboratórios no material que está falhando revelam: 1. Ensaio de tração, limite de escoamento de 350 megapascal. 2. Ensaio de dureza, 35 HRC. Tá? Então pense lá, vocês foram fazer os ensaios, né, e o ensaio de tração lá deu um limite de escoamento de 350 megapascal. Depois se foi fazer outro ensaio de dureza, lá deu 35 HRC. Tá? O desenho não especifica nenhum tratamento térmico, assumindo-se que o material viria com as propriedades corretas, ok? Olha aí, ó o exemplo prático que o professor sempre fala, né? Então, qual que é o desafio aqui, pessoal? Vamos lá, olhem aqui para vocês entenderem, né? O professor precisa de um diagnóstico de falha, né? Qual é o principal problema do material, tá? Em relação à resistência e dureza? Como isso se relaciona com a falha por escoamento? Olha lá, tá uma perguntinha. Qual o principal problema do material? E como isso se relaciona com a falha de escoamento? Tá? Então vamos unir aí duas matérias em uma só. Aí eu vou precisar que vocês façam uma proposta, uma solução, né? Tratamento. Qual tratamento, tá? Você sugere para elevar o limite de escoamento para o valor exigido de 500 megapascal e atingir a dureza correta de 45 HRC. Justifique. Tá? E daí nós temos aí uma terceira pergunta. Risco colateral. Qual é o principal risco que a aplicação desse tratamento pode trazer ao eixo? E como o técnico pode mitigá-lo? Ok? Então essas 3 perguntinhas aí do desafio, galera. Pensem um pouquinho, o professor aí vai dar alguns minutinhos para vocês pensarem, beleza? Pensem e depois a gente retorna com a solução. E aí, pessoal, já vi aí que vocês estão feras, né? Tô vendo aí que o Gemini e o ChatGPT estão detonando. Tô brincando, pessoal, é isso aí. Tá, essas ferramentas são importantes. Galera, só peço assim, beleza? Tá, o professor não liga, né? Eu acho que é necessário, né, a gente usar todas as ferramentas aí, ok? Mas o importante é vocês saberem, galera, tá? É importante vocês saberem por quê. Quando a gente for fazer a nossa avaliaçãozinha, né, formal lá, nós não vamos trabalhar com o ChatGPT nem Gemini, ok? Então a gente vai trabalhar aqui com o conhecimento que nós temos, beleza? Mas assim, beleza, ótimo, perfeito. O importante é vocês entenderem, saberem procurar, né, e buscar o erro, ok? Tá? O professor tá feliz, foi bom, foi bom. Mas assim, mais uma vez, entendam, porque quando vocês estiverem lá no chão de fábrica, lá no Gemba, lá, 4, 5 operadores em cima de você, 3, 4 supervisores, o diretor, e aí, o que está acontecendo? Aí você não vai poder falar, não, espera aí que eu vou verificar aqui, a gente... Não, na hora tem que ser feito, beleza? Então vamos seguir lá, vamos lá para nossa respostinha, né? Então primeiro, né, o problema é deformação permanente, escoamento, né, do eixo, que indica falta de resistência e dureza, galera, tá? Então aqui já é um grande problema, né? Problema principal, o material está falhando por escoamento, né, deformação plástica, pois seu limite de escoamento de 350 megapascal é muito inferior ao exigido pelo projeto, que seria os 50 mega lá, né? A falha não é por quebra, mas é por perda de função geométrica estrutural, tá? A dureza medida de 35 HRC é baixa em relação à exigida, de 45 HRC, ok? Em aços, né, o aumento da dureza está diretamente ligado ao aumento do limite de escoamento. Então, a baixa dureza confirma a falta de resistência do material, ok? Então, falta de resistência do material. O tratamento sugerido seria a têmpera na seguida do reverimento.
Galera, a gente não faz revelimento sozinho, tá? A gente não faz revelimento sozinho, né? Então a gente faz a têmpera e depois o revelimento, né? Então por que a têmpera é necessária para aumentar drasticamente o limite do escoamento e a dureza, né? E o limite de escoamento é a propriedade que você pode ser significativamente aumentada através de têmpera, né? E o revelimento é obrigatório para aliviar as tensões, tá ok? Risco colateral, tá? O revelimento rápido da têmpera, o resfriamento rápido da têmpera, né, pode causar aí o empenamento, galera, empenamento, né, ou distorções geométricas no eixo, né, tirando das tolerâncias dimensionais do desenho, tá? Mas bastante gente ali colocou trinca, tá? Isso aí, tá? Excelente, com empenamento e trinca lá, ó. É essa mesma questão, beleza, pessoal? Muito bom, show de bola. Vamos seguir então, aqui, ó. O técnico deve prever essas distorções e planejar uma retificação final, né? Usinagem de precisão após o tratamento térmico, para que o eixo retorne às dimensões exigidas pelo projeto, tá? E além disso, ele tem que usar têmpera, tem que usar óleo, né? Beleza, pessoal? Então, só para deixar claro aí esse primeiro exercício. Vamos então seguir para o nosso segundo exercício, né? Mais um aí para vocês pensarem, né? O parafuso do frio. Parafuso do frio. Parafuso no frio. Lembrem lá, né? Então, uma plataforma de exploração de petróleo no Ártico, né? Onde a temperatura chega aí a menos 20 graus Celsius, galera. Começou a apresentar falha em parafusos de sustentação. O diagnóstico da manutenção mostra que os parafusos estão trincando e quebrando, né? Subitamente, né? Fratura frágil, né, galera? Sem qualquer deformação visível. Ó, sem qualquer deformação visível. Mesmo quando a força aplicada estava bem baixa no limite de tração, tá? O material é um aço de alta resistência que foi apenas temperado para atingir 60 HRC, alta dureza para evitar gastes, né? Então, qual que é o desafio, né? Com base no tipo de falha, fratura, frágil súbita, né? Qual a propriedade mecânica do material foi comprometida pelo ambiente frio, pela dureza excessiva, tá? Explique, né? Qual tratamento térmico foi omitido no processo de fabricação do parafuso e qual será a consequência imediata, né, de aplicá-lo? Então, se você fosse o inspetor, qual ensaio de material você faria no novo lote de parafuso? E qual condição de temperatura para garantir a fragilidade foi eliminada, né? Para garantir que a fragilidade foi eliminada. Para garantir que a fragilidade foi eliminada, beleza? Opa. Tá. Então, pensem aí um pouquinho, o professor vai dar até 11h40, beleza, galera? Para vocês pensarem para depois a gente entrar nos nossos quiz. Isso aí, pessoal, isso aí, muito bom mesmo, galera. Quero saber de vocês, Pessoal, olha aqui, professor. Vamos lá. Vocês conseguiram entender? É isso que eu quero saber. É importante isso. Vocês conseguiram entender isso? Tá? A respeito de tenacidade, beleza. Em realizar os ensaios corretos, né? Entender ali a respeito, né, dos tipos de falhas. Importantíssimo. É isso que o professor precisa muito que vocês entendam, né? Tá? Entendeu? Então, pessoal, vão realizar os ensaios nos lugares corretos, tá? Né? Nos ambientes corretos, melhor dizendo, beleza? Mas é bem aquilo ali que vocês colocaram, tá? Excelente, né? Então, a primeira causa aí de falha é a tenacidade, né? Beleza? Na segunda parte lá, né? A gente vai precisar fazer um revelimento, né? Tranquilo. E a validação, né? A gente vai fazer aí através do impacto de Sharp, né? E também, né? Realizado no corpo de prova no resfriamento a 20 graus, tá? Bem tranquilo também. Excelente, galera. É isso aí.
Muito bom, muito bom, muito bom mesmo, tá? Lembrem-se, né? Vamos ali rever, né, nossas matérias para a gente poder, né, tá sempre com isso em mente e seguir, né, em todos esses processos aí que estão, né, se conectando cada vez mais, ok? Então vamos lá para o nosso quiz, para o nosso famoso quiz. Tá, então vamos lá para o nosso famoso quiz. Aí está. Então, hoje o nosso quiz ele vai da aula 9 até a aula 12, beleza? Então, o que a propriedade de dureza mede em um material? A capacidade de absorver energia sem quebrar? A resistência superficial à penetração, ao risco e ao desgaste? A força máxima que o material suporta antes de escoar? A variação de dimensão após a temperatura? E aí, galera, o que vocês acham que é? O que vocês acham que é? O que a propriedade da dureza mede em material? Isso tá fácil, né? Bora lá, galerinha. O que vocês acham? O que a propriedade de dureza mede em um material? A capacidade de absorver energia sem quebrar? A resistência superficial e a penetração a risco? Muito bom, Bruna. Breno. Muito bom, Breno. Excelente, excelente, excelente. Isso aí, galera. A resistência superficial, a penetração ao risco e o desgaste, tá? Então, isso aí que é as propriedades da dureza, né? A dureza é a resistência do material a ser penetrado, amassado, né? Por um indentador, sendo a defesa primária contra o desgaste. Qual método de ensaio de dureza é o mais utilizado na linha de produção? Por ser rápido, lembra? E medir a profundidade de penetração. O Brinell, o Vickers, Rockwell ou Sharp? Isso é importante, hein, galera? Lembra lá dos ensaios, né? Tem as suas características. Bora lá, galerinha. Vamos participar, vamos participar. Já estamos quase nas finaleiras, pessoal. Vamos finalizar aqui com chave de ouro para o professor ir embora feliz. Método de ensaio de dureza. O método de ensaio de dureza é o mais utilizado na linha de produção, por ser rápido e medir a profundidade, né? Breno, beleza. Vitor, ok. Muito bom, galera. João. Beleza. Isso aí, galera. Então, vamos lá. Então, é o método Rockwell, né? O Rockwell é a diferença de profundidade entre a pré-carga e a carga principal, permitindo leitura direta no mostrador e agilidade. Então, ele é o método mais utilizado hoje, tá? Por ser um método mais rápido, né? E a gente consegue aí medir a profundidade dele, ok? Porque o técnico deve garantir que a superfície da peça no ensaio de dureza esteja plana e polida. Para facilitar a limpeza do durômetro após o ensaio, para garantir que a força do penetrador seja aplicada de forma precisa e o valor não seja falso, para que a peça tenha uma aparência mais profissional, para diminuir a temperatura da amostra. Bem tranquila também, galerinha. Muito bom, João. Excelente, excelente. Bem fácil, né? Bem fácil. Isso aí foi... Será que vai cair assim na avaliação? Tão facinho dessa forma?
Ou será que eu vou precisar, né, ter um conhecimento um pouquinho melhor aí? Né, galera? Então vamos lá. Por isso que é bom participar, né, para tirar as dúvidas aí que a gente tem. Para que quando chegue lá na avaliação, tranquilo, isso aqui eu lembro bem, o professor falou muito sobre isso. E foi minha dúvida às vezes, isso aqui foi minha dúvida lá, né? Então é isso aí, galera. Para garantir que a força do penetrador seja aplicada de forma precisa e o valor não seja falso, ok? Qualquer irregularidade, ferrugem, sujeira, risco na superfície impede a aplicação correta da carga e falseia, né, o resultado da dureza, ok? O método Vickers HV é considerado o mais versátil e preciso, né? O Vickers lá é o mais versátil e preciso. Por quê, galera? Porque uma esfera de aço temperado, à medida da profundidade de penetração, um penetrador de diamante em forma de pirâmide, uma alta carga para penetrar materiais moles. Daí, galera, o que vocês acham que é? Boa, Vitor. Bom. Galera, então vamos lá, né? O Vickers lá ele é um penetrador de diamante, lembra? Em forma de pirâmides, ok? Na medida da profundidade de penetração, a gente está falando de Rockwell lá, né? Beleza? Opa. Então a pirâmide de diamante de Vickers é o único penetrador que mantém a geometria constante, né? Em qualquer profundidade, sendo ideal para medir camadas finas e materiais muito duros. Tá bom, João. Beleza. Em um ensaio de dureza Brinell, né, um HB, o técnico mede a profundidade final da penetração, o diâmetro da calota deixada pela esfera, a diagonal da marca piramidal, a energia absorvida pelo pêndulo. Então vamos lá, Brinell. O que ele mede? O que o técnico mede? O que vocês vão medir, né? Quando a gente fazer o ensaio de Brinell. Ótimo. Beleza, galera. Isso aí. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom, galera. Isso aí mesmo. O diâmetro da calota deixada pela esfera, né? O método Brinell utiliza uma esfera e exige a medição com lupa ou microscópio do diâmetro da marca circular calota. O que o ensaio de impacto Sharp, né, mede em um material, ok? O quanto ele amassa sob alta pressão, a resistência à fadiga cíclica, a capacidade de absorver energia, tenacidade antes de fratura, a dureza superficial após a têmpera. Olha, uma perguntinha excelente para colocar na avaliação, hein, galera? Uma perguntinha excelente para colocar na avaliação, ó. O que o ensaio de impacto Sharp mede em um material? O quanto ele amassa sobre alta pressão? A resistência à fadiga cíclica? A capacidade de absorver energia, tenacidade antes de da fratura? Ou a dureza superficial após a têmpera? Ah, legal, Breno. Isso aí, João. Boa.
Então, olha só, galera, né? Vocês iam conseguir já matar aí essa questão, né? Capacidade de absorver energia, tenacidade antes de fraturar, tá? Então, a dureza superficial e outros ensaios, né? Beleza? É o durômetro lá, né? Tá? Então, entendam isso, pessoal. O mais importante de tudo isso que o professor está fazendo, falando, trazendo aqui, é vocês entenderem, né? Diferenciarem, né? Onde a gente vai usar cada ensaio, né? É muito importante, pessoal. Né? O ensaio-chave simula um golpe brusco, medindo a energia em joules que o material é capaz de absorver sem quebrar, ok? Beleza? Mais uma pra gente. Qual a principal consequência da baixa tenacidade em uma peça que sofre vibração ou choque? Olha, uma perguntinha também boa aí para avaliação, né? Desgaste lento da superfície, perda de alinhamento gradual, falha, fratura súbita e catastrófica, aumento da dureza ao longo do tempo. O que vocês acham que é isso aqui, galera? Vamos lá, ó, é uma perguntinha assim que tá com cara de prova, assim, de querer entrar em prova, hein? Qual a principal consequência da baixa tenacidade, né? Desgaste lento da superfície, perda de alinhamento gradual, falha, fratura súbita e catastrófica, né? O aumento da dureza do longo tempo. Vamos lá de novo, ó. Qual é a principal consequência da baixa tenacidade, né? Então pense que a peça ela tem uma baixa tenacidade, né? E ela vai sofrer vibrações ou choque, né? Então pense que é uma peça lá que ela está com tenacidade muito baixa e ela vai sofrer as suas variações aí, choque durante um tempo, né? O que vai acontecer com essa peça, né, galera? Vamos lá. Então, a falha é a fratura súbita e catastrófica, né? Então, o material com baixa tenacidade, ele é frágil e falha de forma repentina sob impacto, sem aviso prévio de formação, tá? Então, tomem bastante cuidado aí com esse assunto, galera, beleza? Pessoal, então, vamos finalizando, né, a nossa aula de hoje, tá? Espero que realmente essa aula tenha contribuído aí para o aprendizado de vocês, beleza, pessoal? É muito importante que a gente tenha todas essas situações, tá? Conheça todas essas matérias para elas poderem se ligarem uma nas outras, né? E a gente conseguir seguir em um rumo, né, único. Beleza, minha turminha maravilhosa? Fiquem com Deus. O professor deixa um grande abraço a vocês. Tchau, tchau.